Antes de orarmos, vamos primeiro abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, mas esquecemos que o crescimento espiritual não acontece de forma instantânea. Assim como uma criança não se torna adulta da noite para o dia, também a nossa fé precisa passar por processos, etapas e amadurecimento. A vida cristã não é apenas sobre começar bem, mas sobre avançar com perseverança até alcançar maturidade. A fé não deve permanecer frágil, presa no berço do conforto. Deus nos chama a sair da estagnação, a romper o solo da incredulidade e a buscar constantemente a luz do seu amor e da sua verdade. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro 2:2-3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Assim como o bebê deseja o leite materno, nós devemos desejar a palavra de Deus para que nossa fé seja nutrida e fortalecida. Jesus reforça essa verdade em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão alimenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Se não nos alimentarmos espiritualmente, ficamos fracos diante das tentações e vulneráveis aos ataques do inimigo. O crescimento na fé exige fome de Deus, desejo pela sua presença e disciplina para buscar diariamente a Escritura e a oração. Se você também deseja esse crescimento, escreva nos comentários. Amém. O crescimento espiritual não é apenas uma sugestão, é um mandamento. Em 2 Pedro 3:18, o apóstolo declara: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Observe que Pedro aponta duas áreas indispensáveis: a graça e o conhecimento. A graça é o favor imerecido de Deus. É bondade derramada sobre pecadores que nada fizeram para merecê-la. Foi pela graça que Jesus perdoou aqueles que zombaram dele, que curou os que duvidaram dele e que amou até mesmo os que o traíram. Essa mesma graça deve ser cultivada em nós. Crescer em graça significa aprender a perdoar quando dói, a amar mesmo quando somos rejeitados, a estender bondade sem esperar nada em troca. Mas Pedro também nos chama a crescer em conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus declara: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não basta apenas sentir, é preciso também conhecer. Conhecimento espiritual não é mera informação intelectual, mas verdade que dá vida, direção e firmeza. Sem ele, não conseguimos discernir entre o engano e a verdade, nem resistir às investidas do inimigo. O conhecimento nos ensina a viver em integridade em meio a uma geração corrompida, a criar nossos filhos no temor do Senhor, a permanecer firmes quando a cultura nos pressiona a ceder e a produzir frutos que glorifiquem a Deus em cada atitude do dia a dia. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, declare com fé nos comentários: Glória a Deus. O crescimento na vida cristã nunca é algo instantâneo. Assim como uma árvore não alcança sua estatura plena em uma noite, também nós não atingimos maturidade de um dia para o outro. É um processo lento, constante e muitas vezes invisível aos nossos olhos. Mas cada oração feita em fé, cada decisão de obedecer ao Senhor, cada ato de perdão e de amor é uma semente lançada que, com o tempo, gera frutos eternos. Jesus nos ensina em João 15:2: Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A poda é um processo necessário. Deus remove da nossa vida atitudes, hábitos ou até mesmo relacionamentos que atrapalham o nosso crescimento.
Embora seja doloroso no momento, é prova do amor dele, pois está nos preparando para gerar ainda mais frutos para o seu reino. Devemos lembrar que maturidade espiritual não está ligada apenas ao tempo de igreja ou à quantidade de versículos que conseguimos citar de memória. A verdadeira maturidade se revela na transformação interior, quando nossa vida começa a refletir o caráter de Cristo. É vista quando nosso coração se torna mais compassivo, quando aprendemos a esperar com paciência, quando nosso amor se aprofunda e quando nossa confiança em Deus se torna firme, mesmo em meio às tempestades. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Crescer é ser transformado de dentro para fora. É pensar diferente, agir diferente e viver de modo que a luz de Cristo brilhe em nós. Se você deseja essa transformação diária, escreva nos comentários: "Eu creio." O crescimento espiritual também é sustentado pela oração. Orar não é apenas falar com Deus, é abrir espaço para que Ele molde nosso coração. Quando reconhecemos nossa dependência dEle, declaramos que não podemos caminhar sozinhos. É na oração que pedimos sabedoria, discernimento e força para vencer o pecado e as tentações que enfrentamos diariamente. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2:12 e 13: "Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Isso significa que não crescemos apenas por esforço próprio, mas porque o Espírito Santo trabalha em nós. Ele nos convence, nos fortalece e nos guia em cada passo. Assim como o fogo refina o ouro, muitas vezes o crescimento vem pelo sofrimento. O Senhor usa provas, decepções e até atrasos em nossas orações para nos purificar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Cada dificuldade tem um propósito. Cada lágrima que derramamos pode se transformar em sementes de fé. Colossenses 1:9 e 10 nos lembra: "Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." Portanto, ao orarmos, estamos permitindo que o Espírito Santo renove nossa mente, nos ensine a viver em humildade e nos fortaleça para praticar o bem em todas as áreas da vida. Se você deseja que o Espírito Santo continue moldando sua vida, declare nos comentários: "Vem, Espírito Santo." O crescimento espiritual é uma jornada contínua. Não é apenas sobre vencer hoje, mas sobre permanecer firmes até o fim. As Escrituras nos ensinam a lutar o bom combate da fé e a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso exige disciplina, renúncia e total dependência de Cristo. Jesus nos chama a carregar a nossa cruz diariamente. Isso significa negar a carne, resistir às tentações e escolher viver de maneira que agrade ao Senhor. E, ao mesmo tempo, significa amar sem medidas, perdoar sem guardar rancor e refletir a bondade de Deus, até mesmo para com aqueles que nos ferem. O apóstolo Paulo nos assegura em Filipenses 1:6: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." O crescimento, portanto, não depende apenas de nós, mas da fidelidade de Deus, que nunca abandona a obra que começou. Devemos pedir diariamente que o Senhor renove nossa mente, purifique nossas intenções e faça transbordar seu amor em nossas atitudes. Que cada decisão, palavra e gesto revelem que Cristo habita em nós. O mundo precisa ver Jesus refletido na vida dos que dizem segui-lo.
Por isso, não se contente com uma fé superficial. Busque intimidade, profundidade e maturidade. Alimente-se da palavra, caminhe em oração e permita que o Espírito Santo molde o seu caráter. Crescer dói, mas sempre gera frutos para a glória de Deus. Se você deseja viver essa maturidade em Cristo, escreva nos comentários: Glória a Jesus.